Qual que é o grande ponto quando a gente está falando em, em perfil de cliente? A gente precisa analisar duas coisas. Primeiro, concorrência e segundo, exigência. Olha só o que acontece aqui. Vê se fica claro isso daqui para ti nesse momento. Nesse triângulo aqui, eu tenho quem são os perfis de cliente, tá? Então tem aqui embaixo, por exemplo, botei alguns, né? Os clientes macro, vamos dizer assim. Então, residência, comercial, condomínio, residência de alto padrão e industrial. O que é importante você visualizar aqui? Aqui é pela quantidade. Então, se eu for analisar, eu tenho muito mais residência do que comércio. Eu tenho muito mais comércio do que condomínio. Eu tenho muito mais condomínio do que talvez empresas, residência de alto padrão. Eu tenho talvez muito mais residência de alto padrão do que indústria, ou aqui muito similar. Mas o que você precisa estar claro aqui? O que precisa estar claro para você? Que são níveis diferentes de cliente. Cada um desses clientes, eles têm um poder aquisitivo diferente também. Então tem uma quantidade diferente de clientes e um poder aquisitivo diferente. Por quê? Porque um comércio, ele tende a pagar melhor do que uma residência. Ele tende a pagar melhor. Um condomínio, ele tende a pagar melhor do que um comércio. Uma residência de alto padrão, ela tende a pagar melhor do que um condomínio. E um industrial tende a pagar melhor do que uma residência de alto padrão. Então existe uma escala no que você consegue trabalhar, mas também uma escala na concorrência. Por quê? A maioria está trabalhando aqui embaixo. E à medida que sobe, olha só que engraçado. Quanto mais sobe, a gente tem menos indústrias do que residência. Só que eu também tenho menos empresas trabalhando na indústria. Mesmo a indústria pagando melhor. Por que isso? Por causa da questão da exigência. Quando eu estou trabalhando num residencial, eu não tenho exigência nenhuma. Qualquer um, quando eu digo qualquer um, infelizmente é a realidade, qualquer um hoje consegue prestar um serviço para uma residência. Qualquer um. Isso quando o próprio dono da casa não faz sozinho, né? Vai lá na internet, olha como formatar o computador, vai lá na internet, olha como fazer a elétrica da casa, vai lá na internet, olha como instalar o sistema de câmera na casa dele. Então, muitas vezes aqui o residencial, eu costumo falar que na maioria das vezes o residencial não precisa nem de técnico, ele mesmo se vira. Quando eu vou quando eu vou subindo de nível, por exemplo, eu vou num nível mais comercial, começa a mudar um pouquinho mais de figura. Quando eu vou atender um nível mais comercial, normalmente eu já preciso de alguma coisa diferente. É muito difícil eu chegar lá, bater na porta e simplesmente conseguir vender. Consigo vender? Sim, consigo, mas eu preciso de uma tratativa um pouco melhor. Eu preciso me desenvolver um pouco mais para vender para um comércio. E aqui entra a galera que muitas vezes vive só de indicação. Por quê? Porque é muito comum nesse segmento a indicação. Pô, o cara lá fez o serviço aqui para mim e acaba um contratando o outro. Acaba entrando sempre nesse looping de indicação. Mas você não acaba desenvolvendo a parte de vendas. Quando a gente sobe um pouco mais aqui o nível de exigência, a gente chega aqui no meio, a gente tem um nível de cliente tipo condomínios e ela tem um nível de exigência um pouco maior. Porque normalmente ela vai precisar pelo menos de uma empresa com CNPJ. Pelo menos, por quê? Porque o síndico vai precisar contabilizar, o síndico vai precisar nota fiscal para poder apresentar lá para o conselho, para poder apresentar para a contabilidade. E aqui a gente já começa a fazer um primeiro filtro. Olha só como é importante a gente entender. Aqui a gente começa a fazer um primeiro filtro. Por quê? Porque o cara que atende aqui embaixo, né, que atende a questão da residência e tudo mais, que não tem exigência nenhuma, ele não necessariamente ou ele não vai conseguir atender um CNPJ se ele não tiver pelo menos uma empresa. Ele não vai conseguir atender um condomínio. Um comércio ele até atende, que muitas vezes é o próprio dono e tudo mais, ele até consegue atender. Mas à medida que eu vou subindo de nível de cliente, a exigência vai subindo também. E consequentemente com essa exigência subindo, o que que acontece? A concorrência vai se dispersando, a concorrência vai diminuindo e, consequentemente, eu
tenho um valor agregado maior. Por quê? Porque aqui embaixo, né, nesse primeiro nível aqui onde não tem exigência, não tem barreira de entrada. Qualquer um vai lá, compra um alicate de corte numa loja de ferragens e diz que é instalador. Qualquer um vai lá e vê um vídeo na internet e diz que é instalador. Mas a partir do momento que o negócio vai subindo aqui, as nossas empresas precisam se desenvolver, precisam também ter exigências. Então, o que eu quero te falar aqui? Que você precisa trabalhar dentro das exigências, entender que essas exigências não são ruins para você, muito pelo contrário, são boas. Que à medida que o cliente ele se torna mais exigente, você também começa a ter um valor agregado maior. Você também pode cobrar mais por esse serviço. Por quê? Porque menos pessoas ou menos empresas estão preparadas para atender ele. Então, quando você começa a olhar o perfil de cliente que você atende ou que você quer atender, você também precisa pensar nessas exigências. Por exemplo, atender a indústria. É um mercado que hoje pouquíssimas empresas atendem. Por quê? Simplesmente pelo fato de eles exigirem algumas certificações a mais. Exigirem NRs, por exemplo, né? As normativas. E o cara sai fora. E aí acontece igual eu já vi acontecer, de uma indústria entrar em contato com uma empresa e falar assim, cara, eu não vou ter como fechar o serviço porque o sistema exige 3 empresas e eu não consigo encontrar 3 empresas que conseguem nos atender dentro desses parâmetros. Vai acontecer igual já aconteceu conosco, de atender condomínio, desculpa, de atender construtora, né? Que é construtora diferente de condomínio, mas de atender condomínio, e a construtora praticamente agradecer e falar, cara, eu tava batendo, não conseguia encontrar nenhuma empresa que prestava esse tipo de serviço e tinha todas as regulamentações necessárias. E o que é? NR10, NR35, ter ASO, né? O atestado de saúde ocupacional, ter os laudos lá de saúde ocupacional. Cara, não tem. Então você tem que entender que essa exigência filtra cliente. E à medida que filtra cliente, você também começa a ter um valor agregado maior e, consequentemente, começa a poder cobrar melhor por esse serviço. Então, a primeira lição que fica de hoje. Vocês precisam entender quem são os seus clientes ideais. E a partir do momento que você entende isso daqui, você precisa se desenvolver e entender o seguinte. Beleza, qual que é a exigência desse cliente que eu quero atender? Pô, eu vou atender condomínio? Beleza, vai atender condomínio. Qual que é a exigência que esse cliente tem para você? O que que você precisa ter? O que que você precisa estar preparado para atender ele? Então comece a olhar para os segmentos do mercado, comece a olhar para o que esse cliente pede para você começar a se adequar. Porque o custo, o investimento de você se adequar, ele vai ser pago lá na frente. Pelo que você vai conseguir cobrar mais esse tipo de serviço. Pô, Wagner, então quer dizer que tu está me dizendo para eu não atender residencial? Não, não é isso. É que aqui a briga é outra. Quando você vai para residencial, vai ser preço. Vai ser muito difícil uma residência, né? Quando eu digo muito difícil é porque não é impossível, mas vai ser muito difícil uma residência e com o olho focado em qualidade. Normalmente vai ser preço. Então, se hoje você está atendendo só a residência, para e começa a repensar teu negócio. Para e começa a repensar em subir esse triângulozinho aqui e começar a subir para outros níveis de clientes. Começa a olhar as exigências e começa a se desenvolver para que você consiga atender esses clientes e, consequentemente, comece a ter uma margem maior em cima desse serviço. Bom?